Senhoras e senhores ouvintes do Recôncavo Baiano, de diferentes contextos geográficos, circulam pelas redes sociais, por jornais, pela grande mídia de forma geral, por mídias alternativas, as notícias relacionadas ao espancamento brutal que um cachorro comunitário, cachorro de rua, sofreu no sul do país. Desnecessário se entrar em detalhes. Peço a Deus que encontre os culpados por isso e que respondam por isso, que é um absurdo, não vou entrar em detalhes. É sempre importante destacar que alguns problemas graves, que quando aparecem na grande mídia, geram comoção nacional, muitos desses problemas acontecem do lado da sua casa, na sua realidade de vivência cotidiana, na sua realidade de vivência imediata, na sua rua. Há maus tratos de animais próximo das casas das pessoas. O que é que se tem que fazer? Tem que ter um disque denúncia. As pessoas não precisam informar o nome, mas as pessoas devem denunciar esse tipo de prática, que é uma coisa pavorosa, horrorosa. O cidadão comprou lá um lote 10 por 20, construiu uma pequena casa, não tem espaço, vai criar 2, 3 cachorros, como? Para deixar amarrado em corda curta, o animal sendo que encarcerado, sendo punido por algo que ele não fez? É um absurdo. Então os maus tratos aos animais, primeiro lembrar que isso é crime, e quem faz tem que responder no rigor da lei. Crime tipificado no Código Penal. É crime. Primeira questão. Não só os maus tratos, como também o abandono de animais. Você compra, por exemplo, você pega lá, não precisa nem comprar, você pega lá uma gatinha dessa. Aí o cidadão, você acha que não vai ter filhotes? Como não vai? Você tem gatos de rua, gatos soltos, e o gato tem uma circularidade territorial muito ativa. Vai na casa do vizinho, sobe no telhado, desce. Você acha que uma gata dessa, estando fértil, não vai produzir mais gatinhos? 3, 4, o que, é que você vai fazer? Jogar na rua? Então é um conjunto de problemas. Então, o que se fazer para resolver? Em primeiro lugar, você quer ter um animal, tem que ter espaço, tem que vacinar, tem que ter cuidado, tem que dar carinho, tem que cuidar. Primeira questão é essa, primeira responsabilidade. Ah, mas o caso desse animal foi um animal de rua. O que se fazer com os animais de rua? Não, primeira coisa a se fazer com esses animais de rua é ter o cuidado, aí cabe a gestão pública municipal, você tem que ter locais para água, para alimentação, vacinação desses animais e, claro, um controle populacional, porque se aumenta excessivamente ou a quantidade de cães de rua, por exemplo, a disponibilidade de alimentos vai se tornar cada vez mais rara. Então, com poucos alimentos, os animais vão ficar magros, famintos, vão ficar mais estressados, vão brigar na rua. Então, vão rasgar lixo, porque não tem o que comer. Uma prole, uma cadela dessa tem uma prole numerosa de 10, 12 cães que chegam à vida adulta. E desses aí, metade são fêmeas que também vão procriar. Então, quer dizer, tem que ter todo um controle, um conjunto de questões. Só que tem questões que são muito importantes, que devem ser discutidas na casa e na escola. O que leva um grupo de jovens a achar que pode haver diversão com o sofrimento de um animal? Isso aí essa é uma reflexão que deve ser feita em segmentos religiosos. Segmento lá, se você participa de um grupo religioso católico, espírita, evangélico, candomblé, do budista, independente do segmento religioso que você participa. O Brasil é um país que tem uma diversidade religiosa, todos devem respeitar essa diversidade religiosa. Tem que discutir essas questões nessas ambiências onde se debate as dimensões espirituais da vida. O que é que leva o ser humano a achar que ele é superior de uma forma que ele pode se divertir com o sofrimento alheio, o sofrimento dos animais? Então, é um questionamento necessário.
Isso deve ser discutido muito também. Associação de moradores, sindicatos, na escola fundamental, na escola básica, sobretudo nas séries iniciais. O que é que está acontecendo com algumas pessoas que acham que podem sair por aí chutando animais de rua, agredindo animais de rua. E tem um problema também que é muito importante, eu não compraria em uma loja de material de construção que faz entrega com carroças. Gente, é um absurdo, é inadmissível. 2026, você tem cidades importantes da Bahia. Tem várias cidades, já vi inclusive em Feira de Santana, não só em Feira de Santana, várias cidades da Bahia. Você tem uma carroça, um cavalo magro, cansado. A casa de cavalo, o cavalo está apresentar uma longevidade expressiva, está velho, um cavalo velho e cansado, puxando a carroça com materiais de construção. Não compre! Se você questionar isso e outras pessoas questionarem, vai acabar esses maus tratos com os animais. Então, você tem um material de construção pesado que pode ser transportado em um caminhão. O caminhão pode levar vários tipos de material de construção. O cavalo, o animal tem que dar várias viagens. Então, quer dizer, qual o sentido disso? Temos caminhões compactadores aí que carregam lixo. Na mesma cidade tem uma carroça com alguém que sai coletando lixo nas casas com a carroça. A questão é, você tem um animal, como você sabe se esse animal foi vacinado, como é que está a questão da arcada dentária, da dentição desse animal, como é que está a alimentação, a questão da hora trabalhada, alguém fiscaliza isso? Até que hora ele trabalha? A idade do animal? Não tem fiscalização para isso. Então o ideal é proibir mesmo esse tipo de prática. Então, quer dizer, é um conjunto de problemas que envolvem maus tratos aos animais. Problema que tem que ser enfrentado de maneira séria. Por exemplo, no caso dos cachorros de rua, é uma questão sempre importante destacar isso. Não adianta estar se vacinando só os cachorros das casas, os pets das casas, se os cachorros de ruas não estão vacinados. Se não tem um controle populacional, por exemplo, que pode ser feito de qualquer forma. De qual forma? Qual o caminho? Uma esterilização indolor, tecnicamente supervisionada por veterinários, por profissionais qualificados, especializados. Não é uma coisa brutal, feita de qualquer forma. É fundamental que se tenha esse tipo de leitura dessas questões. E se você tem uma situação de maus tratos de animais na vizinhança, nas proximidades, ligar para um disco de denúncia desse aí e te entregar mesmo. Agora, é uma questão que é fundamental se chamar a atenção. É se retomar o cuidado com coisas que estão aí no cotidiano. Como, por exemplo, um cavalo passar carregado de tijolos, parar no semáforo, e as pessoas acharem isso a coisa mais normal do mundo. Então, a naturalização desse tipo de maus tratos e de barbárie. Muitas vezes o animal está pesado. O cuidado também com esses eventos que envolvem o uso de animais. Fiscalização. Tá? Esse pessoal que sai batendo, espancando o animal nessas cavalgadas, nesses eventos que envolvem o uso de animais. Então é muito importante chamar a atenção para essas questões, porque estão no cotidiano, estão no dia a dia das pessoas. Né? O cidadão tem um açougue, o açougue tem o quê? Tem resto de carne, resto de osso, e não quer que o cachorro de rua se aproxime. Então ele poderia até mesmo, já que tem a máquina lá, triturar alguns ossos, ou parte disso aí, jogar para os animais comerem. Tem gente que joga a sobra no lixo, mas não dá para o animal de rua. E quando o animal de rua se aproxima, dá espanca e bate. Um açougue desse eu não compro. Um açougue que é alguém que adota uma prática abominável, uma prática abjeta dessa, eu não compro. Agora eu digo para ele, não vou comprar no seu açougue, porque você maltrata animais. Então o cara tem um açougue grande,
tem aquele resto de gordura, aquele resto de carne, aquele resto de vísceras, de osso. O cara vai botar isso dentro de um contêiner de lixo, vai se apodrecer. Isso vai lá para o lixão, vai encher de larvas, vai apodrecer. Você poderia cortar aquilo ali e dar para os cachorros de rua, ajudar a alimentar cachorro de rua. Às vezes tem uma cadela lá que está amamentando filhotes e o cidadão não dá e às vezes até maltrata. Então cabe a quem vê esse tipo de prática não só denunciar, mas cabe ter uma atitude que é de natureza subjetiva, que é a sua indignação pessoal. Você não compra nas mãos de quem maltrata animais, nem vai receber na sua casa um material de construção carregado a partir da exploração brutal de um cavalo, de um burro, de um jegue, de um desses animais da macrofauna. É uma questão também que envolve iniciativas, não só questões relacionadas à gestão pública municipal, mas iniciativas subjetivas de cada um também. Essa questão é fundamental, mas o coletivo fala mais alto. Eu tenho que ter ações concertadas no coletivo. Saúde e paz, até a próxima.